Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, saudades das aulas? Tiraram essas 2 semaninhas aí para descansar? Então, muito bem. Essa semana é uma semana bem curtinha, porque na segunda-feira não teve lição, a lição vai chegar para a maioria de vocês terça-feira, né, que seria hoje. Eu estou gravando esse vídeo na segunda. Então, terça-feira está chegando aí para vocês as orientações. E na sexta-feira é feriado, então nós também não vamos ter aula, né? Vídeo aula e tudo mais. Então, nós temos 3 dias para fazer as lições da semana do dia 15. Vocês vão ver que as orientações, elas estão marcadas como semana do dia 15, porque aí até então a gente não sabia que nós iríamos parar essas 2 semanas. Então, não se assustem com a data. Eu vou fazer um novo cronograma de datas, certo? A gente vai ter aula de língua portuguesa hoje, terça-feira. Ciências, história e geografia, que é mais curtinho, principalmente história, é só leitura. Então, eu coloquei essas 3 aulas na quarta e na quinta-feira, matemática, tá bom? Eu vou mandar esse cronograma certinho lá no grupo para a gente seguir ele, tá bom? Mas as orientações por escrito estão todas lá certinho, é as mesmas. Só mudou realmente as datas. Então, siga o cronograma dos vídeos que eu vou estar enviando, tudo bem? Então, hoje é língua portuguesa. Vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 30. Eu vou abrir ela aqui. Muito bem, então nós estamos no bloco 2. Somos iguais ou diferentes? E aí nós já temos a leitura 1, que é um texto, que é A Família, o título do texto. Então vocês vão ler aí na casa de vocês, tá? Com calma, com bastante atenção. Eu tô vendo aqui, principalmente na minha câmera, que ela tá dando umas travadas, é porque a minha internet hoje tá bem lenta, pessoal. Acho que é por conta da chuva, a internet fica lenta. Então, se vocês verem que não tá batendo o que eu tô falando com o que vocês estão vendo aqui na câmerazinha, né? É por conta disso, tá bom? É por conta da internet. Então, vocês vão ler o texto, página 30 e 31. Essa parte conversando sobre o texto não precisa fazer. E aí a gente vai aqui, ó, estudando o texto. Esse texto ele foi retirado de um livro. Então, essa questão A1 quer saber o nome do livro e o nome da autora. É só vocês voltarem lá na página 31, no final do texto, bem em cima do desenho, vai ter lá o nome do livro e o nome da autora, tá bom? Quais pessoas fazem parte da família? Então, tem os personagens, vocês vão escrever o nome dos personagens aqui. Na 3, vocês vão escrever 2 características de cada personagem. O que é a característica? É como o personagem é. Pode ser uma característica física, né, de como ele é fisicamente. Por exemplo, uma característica física, eu tenho cabelo escuro. Uma característica emocional, eu gosto de ler. Então, é uma característica que fala sobre o personagem, tá? Então, são 2 características de cada personagem. Na página 33, nós vamos estudar os antônimos. O que é antônimo? Antônimo é uma palavra que tem o significado ao contrário. Os significados são opostos. Significados assim, por exemplo, divertido. Eu vou fazer isso primeiro, vocês fazem os outros 3. Então, uma coisa divertida, legal de fazer e tudo mais. O que é o contrário de algo legal de se fazer, de algo divertido? Algo chato, certo? Então, ó, o contrário de divertido é chato. Então, aí vocês podem escrever chato aqui. E o contrário de bravo? Então, eu sou uma pessoa brava. E o contrário, se eu não fosse brava, eu seria o quê? Longo, uma coisa longa. O que é o contrário de longo? O contrário de perto, uma coisa perto. Qual é o contrário do perto? Então, tá bem simplesinho aí, tá bom? Agora, qualquer dúvida que vocês tenham sobre antônimo, lá na orientação, eu coloquei um quadradinho com o que significa antônimo. Mas, basicamente, é isso, tá? São palavras com significados, sentidos contrários. Então, divertido, chato, ok? Escreva uma frase utilizando um dos pares de palavras. Então, o que você vai pegar? Por exemplo, divertido e o chato. Você vai montar uma frase que tenha a palavra divertido e a palavra chato, tá? Mas pode usar os outros, tá? Foi só um exemplo aqui.
Agora aqui, ó, a escrita das palavras. Releia o seguinte trecho, né? Tem um trechinho aqui do texto, a família. Então, tinha a cabeça redonda com um coquinho de macaúba. Os olhos ligeiramente puxados como de gato. Agora aqui, ó, o que vocês vão fazer? Então, nós temos a palavra gato, certo? O que a atividade quer que vocês façam? Que vocês troquem a primeira letra. E aí vocês vão formar várias palavras, no caso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5. 5 palavras onde você vai tirar o G e vai colocar uma outra letra aqui. Vai usar o ato. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Eu vou tirar o G e vou pôr o P. Fica pato. Então, eu vou escrever pato aqui. Lembrando que tem que ser realmente uma palavra, tá? Que você conheça. Então, por exemplo, eu vou colocar B. Bato. Essa palavra existe? Então, existe. Então, coloca lá, tá? Então, você vai trocar. Tem que trocar sempre por uma consoante, tá? Então, não pode ser com A, E, I, O, U, certo? Tem que ser por uma consoante. E vai formar 5 palavras. Então, tira o G e coloca outras letras e vê se forma uma palavra, tá bom? Continuando, olha, minha internet está bem lenta hoje, tá travando. Aí. De quantas sílabas cada palavra do quadro anterior é formada? Sílaba, por exemplo, gato. Ga, uma sílaba. To, 2 sílabas. Gato. Todas as outras palavras têm 2 sílabas? Então, vocês vão colocar aí. Quantas letras ela possui? Essas palavras, todas elas possuem a mesma quantidade de letras? Tipo, gato tem 4, as outras também vai ter 4 letras, né? G, A, T, O. As primeiras letras apresentam o mesmo som ou som diferente? Então, por exemplo, eu peguei lá o gato, tirei o G, coloquei o P, ficou pato. Gá e pá, o G com o P tem o mesmo som? O que vocês acham? Ela tem essas 2 letras, o G com o P, tem o mesmo som ou som diferente? Aí, logicamente, você vai olhar as palavras que você escolheu, tá bom? Então, na língua portuguesa, a troca de apenas uma letra na palavra transforma ela em outra, certo? Cada unidade de som da palavra falada é chamada de fonema. Já a letra representa cada unidade gráfica da palavra escrita. Então, a palavra falada, ela tem um som. Ela tem um som, né? Gato. Então, aí o G com o A tá dando som de gá, o T com o O tá dando som de to. Então, é um fonema, é um som, certo? E a letra, ela é uma unidade gráfica de cada palavra, certo? E essas letras, elas podem ter sons iguais, elas podem ter sons diferentes e elas podem não ter som nenhum. A gente já vai ver isso aí, tá? Aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever o nome desses desenhos que tá aí. Então, por exemplo, aqui, cebola, vou escrever cebola. Salada, vou escrever salada. Cebola se escreve com C. Salada se escreve com S. Então, presta bem atenção, tá bom? E aí você vai escrever o grupo 2, o nome das 2 palavras, o grupo 3, grupo 4, 5 e 6. Então, você vai olhar a imagem e vai escrever o que é essa imagem, vai escrever a palavrinha aí do lado. Muito bem. Baseando nisso, você vai responder essas questões aqui, ó. Em que grupos a mesma letra tem sons diferentes? Então, que grupo ali tem uma letra que tem, no caso, som diferente? Então, a mesma letra, presta bem atenção. Eu vou pegar até minha apostila aqui, ó, para dar exemplo para vocês. A mesma letra tem sons diferentes. Como assim? Por exemplo, o G. Se eu colocar o G com A, é Gá. Se eu colocar o G com E, é G. Você tá vendo como ela tem um som diferente? Lá com A, ela tem um som de Gá. Gá. Lá com E, G. G. Com I, G. Com O, Go. Com U, Gu. Então, olha como uma mesma letra, que é o G, tem som, é a mesma letra, ela tem um som diferente, certo?
E aí, desses grupos, né, do grupo 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 6, isso, grupo 6, qual desses grupos tem essa letra que ela tem o som diferente? A letra é a mesma, mas o som é diferente. Qual grupo, mesmo sendo diferentes, as letras apresentam o mesmo som? Por exemplo, X e CH. Elas são diferentes, né? X, CH, mas elas têm o mesmo som. X, por exemplo, com CH, chato. Com, vamos colocar uma palavra com X. Xícara. Ó, tanto o xi do xícara quanto o chato, o CH, é o som. Então, o X e o CH são letras diferentes, mas têm o mesmo som. Então, nesse grupo, nesses 6 grupos, quais os grupos que têm letras diferentes com esse mesmo som? A C. Em que grupo há uma letra que não apresenta nenhum som? Por exemplo, a letra H. Humano. A palavra humano começa com H. Mas você fala o som do H? Não, você fala só o som do U. Então, o H na palavra, ela acaba não tendo som. Ó, hoje. Hoje é com H. Mas, ó o som do O. Você só tem o som do O. Então, tem letras que não tem som. E aí, naqueles grupos lá que vocês têm as palavrinhas, qual grupo tem a letra que não tem som? E em que grupo há 2 letras que apresentam apenas um som? Por exemplo, 2 R's. Carro. Carro significa com 2 R's. Se escreve com 2 R's. Esses 2 R's, eles têm um som só. Ra. No caso, né? Carro. É um som para 2 letras. Então, ali nos grupos aonde tem essas 2 letras que têm o mesmo som, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês se confundiram, é só perguntar lá no grupo do WhatsApp, certo? Aqui vocês vão escrever palavras assim, ó. Uma palavra que tem, não que comece, que tem a letra M e que o som seja diferente de macaco. Eu não quero palavras que o M tem som de ma, nem de me, mi, mo, mu. Não, eu quero um som diferente. Por exemplo, amo, amo. Não tem o M aí, amo. Ele tá no meio da frase. Amo. Só que quando você tem o M com o, ele tem um som de mo. O A com o M, né? Ó, mo. O M tá tendo 2 sons aí, ó. Se você juntar ele com o A, ele tem som de an. Se você juntar ele com o, ele tem som de mo. Olha que legal. Então, eu quero com o M que vocês peguem aí palavras que o M tenha esse som de certo? Tem várias palavras aí que o M ele vem depois do A, né? Que dá esse som de ok? Aí depois, uma palavra que tem a letra S, olha lá, uma palavra em que a letra S tem um som diferente de sabão. Então, eu não quero o S com som de sa. Vocês podem pegar, por exemplo, palavras que o S tem som de Z, como, por exemplo, casar. Casa. O S tem som de Z. Então, é um exemplo. Não é para usar os exemplos que eu estou falando, é para vocês fazerem o de vocês. Então, vejam palavras que o S tem som de Z, ok? Uma palavra em que a letra G tem um som diferente de gato. Lembra que eu falei que o G tem o G com E é G, o G com I é Gi. Então, palavras que o G tem esse som de G, né? Não tem o som de G, que é o gato. E uma palavra que a letra X tem o mesmo som de explosão. Então, o X aí tá com som de S. Que outra palavra que o X também tem som de S? Então, vocês vão escrever uma palavra, tá? Uma palavra para cada um. Eu vou dar um exemplo, mas como eu falei, não é para copiar meu exemplo. Por exemplo, gato, girafa. Olha como
começa com G e é diferente. Explosão, explicação. O X tem som de S. Beleza? Qualquer dúvida, grupo do WhatsApp. Vamos para a próxima aqui. Então, ó, como vimos, há diferença entre letra e fonema. O fonema é som, tá bom? A letra H, por exemplo, não tem som, como eu falei para você. O X pode ter diferentes sons, né? Por exemplo, xícara, explosão. Ó, a xícara com X, olha o som, xícara. O X do explosão, explosão. Então, o X tem sons diferentes. Inclusive, no ano passado, a gente estudou os sons de X, vocês lembram? A letra M, por exemplo, também tem som diferente de acordo com que ela é empregada. Olha essa palavra aqui, ó, empregada. Se o M está na frente do E, fica me. Olha o som, me. O M depois do E fica em. Olha como muda o som. Viu que legal? E há ainda pares de letras que têm um único som, tipo os dois R's, que é o carro, o CH, chaminé. Chaminé, ó, tem som de X, mas é com CH. O LH, olho, olho, ó, são duas letras, né? O LH, aí lógico tem o O, né? Lho, só que ele tem um som só, né? L, e são duas letras. Legal, né? Agora aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar o texto, o bilhetinho aí, com uma das duas palavras que tá aqui, lembrando que tem que fazer sentido, tá? Eu fiquei com, é dedo ou medo? Porque bati o dente ou o pente? Então, você vai completar com o que faz sentido. Aqui, ó, a Joyce é dona de um supermercado e ela vai escrever o nome da fruta, né, do legume. Você acha que ela pode ter alguma dúvida para escrever? Pense você. Mexerica. Você pode ter alguma dúvida na hora de escrever mexerica? Chuchu. Beterraba. Você acha que você tem alguma dúvida na hora de escrever essa palavra? Ai, meu Deus, será que é essa letra ou aquela letra? Que letras que você pode confundir por conta do som? E aí, você pode colocar a dúvida que você acha que você vai ter, você pode colocar como se fosse a dúvida da Joyce. Às vezes a gente não fala assim, nossa, mas essa palavra, explosão, é com S ou X? Por quê? Porque as palavras não têm letra letras diferentes têm o mesmo som, principalmente X. Ah, é com X ou é com CH? Chaminé, é com CH ou é com X? Então, dei uma dica valiosa para responder essa questão, hein? E na B você vai fazer aí um cartaz com um anúncio para ela, vendendo, né, um anúncio de venda dessas frutas e legumes. Qual é o erro dessa placa? Qual a palavra que está escrito errado? Como que essa palavra se escreve corretamente? Então, na letra A, você vai falar qual que está escrito errado e como que ela se escreve. E por que houve esse erro? Será que essa letra que está errada tem o mesmo som? Por isso que confundiu? Vocês sabem que teve uma época que muita gente escrevia o meu nome com Z no final. Laís. Esse S no final tem som de Z também. A gente tem vários Luiz que é com Z no final. Então, é o mesmo som. Então, confunde. Escreve errado, porque confunde o som. Certo? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa com o gato. Tirar a primeira letra e escrever uma palavra diferente. Então, aqui, manto. Se eu tirar o M e colocar, por exemplo, o S, fica santo. Então, você vai escrever aqui, vai trocar essa primeira letra. Aqui, vocês também podem trocar essa segunda letra. Por exemplo, se eu colocar o E aqui, seco, é uma palavra, certo? Então, pode substituir a vogal. Aqui você pode substituir vogal, tá bom? Aqui você pode substituir também a primeira letra. Se você colocar um C aqui, fica caco, certo? Caco de vidro. Então, você vai substituir sempre uma letra, tá bom? Se for a primeira, tem que ser consoantes. Se você for substituir a segunda, tem que ser vogais. Lembrando, vogal, A, E, I, O, U. As outras letras são consoantes.
E lembrando, tem que substituir e tem que ser uma palavra que existe, não vou inventar palavra aí, hein? Continuando. Aqui fala para vocês fazerem duplas, mas como vocês, né, não estão na sala de aula, não tem como fazer dupla. Aqui vocês vão ler essa tirinha e vão falar para mim por que que tem humor nela, por que que ela é engraçada. Então, eu nem vou ler para eu não dar a resposta. Vocês vão ler, converse com os responsáveis e escreva por que que você acha que é engraçada essa tirinha. Por que que a mãe do mosquito não quis que ele fosse brincar com as meninas? Né? Um mosquito brincar com as meninas? E do que elas estão brincando? Por que que não dava para ele brincar com elas? Releia a música que as meninas estão cantando. Eu com ela, eu sem ela. Essa palavra sem, com S, qual o significado dela? Sem ela, significa que eu estou sem ela. O que que isso significa? E quando a palavra é escrita com C, ó, a mesma palavra, sem, com S, sem, com C. Só que com C ela tem um outro significado. Olha como está nessa frase. Na minha escola tem mais de 100 pessoas. E são todas muito diferentes umas das outras. Então, o sentido da palavra sem com C é qual? Você vai escrever aqui embaixo. E o sentido da palavra sem com S é qual? Então, ó, são duas palavras com o mesmo som, só muda a primeira letra e o significado são diferentes, ok? Continuando. Hoje o computador tá travando. Acho que ele já perdeu o jeito, já ficou 2 semanas sem trabalhar. Em relação às palavras sem com S, sem com C, pode-se afirmar que são palavras de significados diferentes com sons iguais ou são palavras de significado diferentes com sons diferentes? Então, o significado é diferente e o som é igual, ou o significado é diferente e o som também é diferente? Eu até já dei a resposta aí na explicação. Esse joguinho aqui eu não vou explicar agora, porque esse vídeo já vai ficar longo. Então, quem não é obrigatório também jogar, quem se interessar em jogar esse jogo, pede para mim lá no grupo do WhatsApp que eu explico, tá bom? Leitura 2, então tem mais um textinho para vocês lerem. Somos todos diferentes. Vocês vão ler esse texto aqui. E aí tem questões sobre ele. Questões sobre ele tá aqui, ó. Assinale a opção que informa a função desse texto. Então, você vai ler esse texto. Ele está narrando uma história? Está noticiando um acontecimento? Vai expor e discutir um assunto? Então, aí você vai assinalar, certo? De acordo com o texto, entre as crianças há diferenças, podendo ser física e comportamentais. Então, escreva os exemplos dessas diferenças. Então, diferença física é o físico da gente, é o que você está vendo. E comportamental é como a pessoa se comporta. Então, por exemplo, assim, na classe de vocês, são 22 alunos diferentes, tanto fisicamente quanto no comportamento. Comportamento, aluno que é falante, aluno que é quieto, aluno que gosta de ler, aluno que não gosta de ler, aluno que anda bastante pela sala, aluno que não anda. Então, comportamental e físico é o que você está vendo aqui, certo? Então, você vai dar exemplos de diferenças físicas e diferenças comportamentais. Segundo o texto, uma das coisas mais importantes da vida humana e do planeta Terra é a diversidade. Então, lá no texto está falando da importância da diversidade. Que justificativa é dada para essa afirmação? Então, lá no texto, por que a diversidade é importante? Então, você vai ter que olhar no texto. Você concorda que a diversidade é importante? Por quê? Uma questão pessoal. E essa aqui já é a última página. Conforme o texto, ser diferente é legal, pois enquanto alguém sabe como fazer uma coisa, outra pessoa sabe como fazer outra. Informe se você concorda com essa ideia. Você concorda que nós somos diferentes e que isso é legal porque a gente aprende uns com os outros? Porque eu sei de uma coisa, vocês não sabem, e vocês aprendem comigo. Do mesmo jeito que vocês sabem de alguma coisa que eu não sei, e eu aprendo com vocês. Vocês acham que isso é importante? Vocês concordam com essa ideia? E vai escrever aí o porquê, sim ou não e por quê. Deixa eu só mais para baixo para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, de língua portuguesa terminamos. Qualquer dúvida que vocês tenham, que ficou meio perdida na explicação, vocês sabem que pode perguntar lá no grupo do WhatsApp,
tá bom? Amanhã, então, nós vamos ter 3 aulas, História, Geografia e Ciências. Então, amanhã são 3 vídeos, tá bom? Façam as atividades com calma, bons estudos e até mais!